No Brasil, são 608 terras indígenas, com área total de 109 milhões de hectares, que representam 13% da área total do país. Há 227 povos indígenas que somam uma população de 600 mil pessoas, correspondente a 0,2% da população do país. A maior floresta tropical do planeta está na Amazônia. São 7 milhões de quilômetros quadrados, espalhados ao longo de 9 países: Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, Peru, Suriname, Guiana, Guiana Francesa e Brasil. 82% preservada, 18% se perdeu em pouco mais de 30 anos. No Amazonas são 178 terras, 30% território do estado, com uma população de 168 mil indígenas, 64 povos, falantes de 29 línguas. 95% preservadas são terras indígenas. Masa jirenya atau pescasa viola pola pescasa nomia pescasa pola ni petina ati muka kala viola nira sagra esa poteri kala viutro pescasa viutro sagra sandarase da rio mais 20 de novo sagra saia darase nyola walantre esa que se mapu pamuli masani kala ni ma tarana pamuli masani kala sagra na pamuli pola palamera ni sagra Tana te pun sama muti neka sam atau via neka sagra esanya que semua na pamule pola palamera ni kala esanya que semua pu na pamule via que pu sagra yola walantre be to pecado está lá pu pecado está lá o amite que nem to casa mera Rio de Janeiro para sagra Rio mais 20 ni se essa to ati estado do Amazonas kala ni petrensa pote kala saganere que na picasa viola ati muka kala dustina tutu irona ni na sagra yola walantre tara essa dera ni se disse essa cartice essa base essa dera ni se disse essa cuse ni se sa yola walansa viola pode sagra viola tani sagra essa marcice Atimo kala sanyola wasa to ni heri pona tiromene e katiromene tu asemene essa que essa basecra pona essa terra sagra yola wasa. Importante, para exemplo, para os outros 8 estados da Amazônia brasileira que congrega a COIAB. Por esse motivo eu entendo o protagonismo do movimento indígena do estado do Amazonas, que protagonizou nos últimos 40 anos de trabalho, de luta, de conquista, aonde em 2001 foi concretizado através da COIAB, de sua luta, a FEPER, Fundação Estadual dos Povos Indígenas, e logo depois, esse embrião que nasceu nessa década, nessa época, nós conquistamos em 2009 um grande avanço que foi a Secretaria para os Povos Indígenas, que é a CEINDE hoje, que também é coordenado pelo nosso parente, grande líder aí, Banil, José Bonifácio, aonde hoje tem um trabalho muito importante em todo o estado do Amazonas, enfatizando aí, respingando a sua luta, seu exemplo para outros estados. A COIAB vem como Amazônia para ajudar, contribuir para que os governantes de cada estado revê o direito dos povos indígenas como executivo para levar as ações de promoção à vida, para a sustentabilidade de um projeto alternativo econômico para esses povos. E a gente espera que esses projetos cheguem na ponta e que esses projetos de fato beneficiem as populações, as comunidades indígenas. No entanto, a COIAB tem um termo de cooperação técnica ainda assinado na época, na criação da CEINDE, que essa cooperação junto ao governo do estado, ele traz para a gente um protagonismo, traz para a gente uma autonomia de que nós realmente possamos trabalhar
em conjunto e dando possibilidade de sustentabilidade na medida do possível para as comunidades indígenas. É claro que nós não chegamos ainda a somar, a concretizar esse objetivo na sua totalidade, mas esperamos que o governo possa fazer mais. Com a Secretaria aqui do Estado, nós possamos fazer, alcançar mais os nossos objetivos. Então a COIAB, de alguma forma, ela se sente contemplada com seu objetivo, que a luta do movimento, que muitos hoje não se encontram mais aqui vivo, mas em espírito sim, foi que protagonizou, que mostrou para a sociedade dominante, os governos e os parlamentares, que nós somos capazes. Por isso hoje nós temos o secretário aqui, de um governo de estado do estado e outros na região amazônica, como os 2 prefeitos no estado do Amazonas e vários vereadores. E assim na educação, na saúde, nós estamos avançando. Então quem fala por nós hoje são os nossos líderes, que assim nós nasceram do movimento e hoje eles estão no governo. Isso para nós é avanço, é conquista. Eu acho que assim nós vamos estar protagonizando e criando lei junto com o governo, e não só sendo consultado como era antes. E nem alguém sendo nosso interlocutor, e sim nós mesmos falando por nós mesmos e dizendo o que queremos, construindo uma política de fato de qualidade para nossos povos indígenas. A partir de nova Constituição, onde se conquistam os direitos indígenas, cria a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que representa mais de 25 etnias diferentes naquela região, 4 famílias linguísticas. A região do Rio Negro é o que mais tem organizações das comunidades indígenas, né? Ela soma hoje mais de 80 associações filiadas a ela, discutindo a educação escolar indígena, saúde indígena, geração de renda. É uma região onde os povos indígenas têm desenvolvido suas próprias experiências com o apoio estrangeiro e apoios brasileiros, né, que permitiram desenvolver projetos bem-sucedidos que vêm influenciando as políticas públicas. Isso tem possibilitado a seus líderes avançar e conquistar os espaços, como na prefeitura, recentemente prefeito indígena, e aqui no estado, criação da FEP, uma fundação indigenista que passou para Fundação para Povos Indígenas e agora transformou-se em Secretaria Estadual para Povos Indígenas do Amazonas. Então, todo esse processo faz parte de forte organização dos povos indígenas do Rio Negro do estado do Amazonas. Essa é uma conquista. As escolas indígenas hoje são vistas como um ponto central do debate e de criação, de fortalecimento dessas identidades, da cultura, da tradição, nesse contexto atual de mudanças climáticas, nesse contexto atual de desenvolvimento sustentável, e tem se discutido também através dessas escolas, junto com as organizações, o que é esse tão falado atualmente, visto como o futuro do planeta em relação à economia verde, né? E a economia das comunidades indígenas está voltada completamente à natureza. O mercado é a natureza, a floresta, supermercado são os lagos onde pescam, onde vão conseguir se alimentar. E essa precisa o mínimo de fato de recurso financeiro para complementar essa vida saudável que continuamos defendendo, para que os povos indígenas dessa região continuem com o seu bem-estar e sejam também respeitados dentro do contexto da nacionalidade onde vivemos. Como coordenador da COIPAN, nesse processo de reestruturação e que nós entendemos que é necessário para dar uma resposta atual, eu entendo que há esse estreitamento onde a gente pode ter um diálogo mais aberto com essa liderança que é nossa dentro do governo e nós que nos entendemos como movimento indígena. Quer dizer, essa grande parceria que existe também com a FUNAI, mas principalmente hoje projetos de melhoria da qualidade de vida junto ao governo do estado. Com a criação da FEP, surgiu o grande programa para as populações indígenas do estado do Amazonas, né, por meio de políticas públicas, que foi o programa Amazonas Indígena. Amazonas Indígena é esse que leva o etnodesenvolvimento para as comunidades indígenas, né, e faz a interlocução do governo do estado com as comunidades indígenas, com as terras indígenas e organizações indígenas. Né. A partir de 2009, né, de setembro de 2009,
com, claro, uma reivindicação do movimento indígena, movimentos, né, junto ao governo, discussões, grandes debates, seminários, 2 conferências, indicaram mais um fórum, indicaram a criação da Secretaria de Estado para os Povos Indígenas, hoje a CEINDE, né? E um grande marco, a partir da criação da CEINDE, claro, a CEINDE um grande marco, foi a questão da gestão, né? A gestão feita por indígenas, né? Nas suas secretarias, Secretaria da Pasta, o secretário da Pasta, o secretário de Gestão e Planejamento, né, indígena, e o secretário executivo adjunto. Então, creio eu, e o quadro, né, grande parte do quadro, 50% mais ou menos, são compostos por indígenas, né, de diversas etnias. Creio que deve ter 11 povos diferentes que fazem parte do nosso quadro hoje na Secretaria de Estado. E isso consolidou a Secretaria de Estado. Hoje o marco referencial no Brasil, não existe secretaria no Brasil criada por decreto-lei. Então essa política de governo de trabalhar o etnodesenvolvimento, que é respeitar a decisão e a especificidade de cada povo por meio das políticas públicas de discussão, e a partir dessas políticas trabalhar os recursos naturais existentes nessas terras de forma que possa ser trabalhado sem prejudicar a nova geração. Por isso trabalhamos os projetos de desenvolvimento sustentável por meio do nosso programa Amazonas Indígenas. Esses projetos como manejo de pesca em terras indígenas, gestão territorial das terras, como também de óleos vegetais, artesanatos e cadeia produtiva de castanha, açaí. Então esses são os projetos que nós desenvolvemos, e no nosso entendimento é diferente daqueles, talvez, o entendimento dos grandes agentes econômicos, como bancos, os fundos monetários, que vai ser tratado nesse Rio+20 com esse título de economia verde, que talvez se justifica por estar dando compensação e outros tipos de políticas adotadas por eles. Para nós, a economia verde é utilizar recursos naturais, mas que a partir desses recursos naturais possa beneficiar a nossa população, a população indígena e a população do estado, do município, mas também dessa parte tirar o sustento da família e como também uma parte para a geração de renda da família. Com isso entendemos que vamos trabalhar para continuar tendo essa riqueza, essa floresta e manter a diversidade cultural que temos no nosso estado, que são a riqueza do nosso país, que é os povos indígenas.